Olá, queridos amigos, graça e paz, amada igreja, queridos irmãos. Espero que vocês tenham tido uma excelente noite de descanso e então vamos meditar na manhã de hoje em mais uma porção da Palavra de Deus, desejosos de ouvir Deus falar conosco e aprender mais a como nos relacionarmos com Ele. Queria hoje meditar na carta de Tiago, capítulo 1, nos versos 19 e 20, trabalhando a ideia de um terceiro mal da alma, que é a ira. A psicologia, inclusive, já rotulou como uma patologia emocional o transtorno de ira. Chama-se, inclusive, TEI, uma terminologia técnica, precisa. Transtorno explosivo intermitente. Olha que bonito é esse rótulo, interessante, Um nome chique para um mal antigo, Um nome novo, atual, contemporâneo para um mal antigo. Tiago 1, verso 19 e 20 vai trabalhar a questão da ira. Existem outras passagens, mas eu queria me ater nesse momento apenas a esses dois versos, que diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Pois bem, qual é a raiz da ira humana? Você já parou para pensar a respeito disso? Normalmente, a raiz da ira humana é muito semelhante ao que nós trabalhamos na segunda-feira em relação à depressão. É a contrariedade, é a expectativa frustrada, um desejo não correspondido. Alguém que se opõe ao seu ponto de vista, ao meu ponto de vista, e de repente o nosso coração orgulhoso como ele se insurge, querendo se autoafirmar, manifestando então esse sentimento de oposição, de contrariedade, de forma inclusive hostil, de forma agressiva, de uma forma que a Bíblia chama de irascível, ok? E aí o conselho de Tiago é: olha, ouça primeiro, esteja pronto para ouvir, seja tardio para falar, tardio inclusive para se irar. Jogue a ira para o final da fila, para o último estágio do seu relacionamento e não para o primeiro. Só que, via de regra, a ira acaba assumindo o primeiro lugar dessa fila. Ela corta, a fila, atravessa a passagem de todo mundo e chega lá em primeiro lugar para se apresentar diante daqueles que se opõem ao nosso ponto de vista, à nossa pessoa ou coisas do gênero. Fato é que Tiago vai dizer, olha, não adianta se irar. Você vai ter dois trabalhos. Um para se irar e outro para se acalmar. Porque a ira do homem, ela é incapaz de produzir a justiça de Deus. Não adianta você estar no trânsito, tomar uma fechada e alguém até mesmo fazer um sinal no trânsito contra você e você se irar contra essa pessoa. Isso não vai levar a lugar nenhum. Na verdade, a ira vai levar a um caminho de morte, de destruição, que é exatamente o oposto do que a palavra de Deus nos ensina. Então, se o seu filho, ainda muito jovem, se ira muito, ou se você conhece pessoas adultas irascíveis, lembre elas que elas devem estar prontas para ouvir e tardias para falar, tardias para se irar. Eu me lembro que, na minha infância, meus pais costumavam dizer o seguinte para mim: Deus lhe deu 2 orelhas e uma boca. Por que ele te deu 2 orelhas? É porque eu acho que a atenção no ouvir deve ser maior do que do falar. Ok? Então isso é um jargão popular, uma tradição antiga, mas que é válida para nós e que vem ao encontro de Tiago 1, 19 e 20. Portanto, meus amados irmãos, irmãs, amigos, igreja, não deixe a ira
dominar o seu coração. E não caia na falácia de que você possui uma doença emocional chamada TEI, transtorno explosivo intermitente. Saiba que a Bíblia nos orienta a lidar com toda a ira presente no nosso coração. E nesse tratamento que a Bíblia nos oferece, ela também nos dá o caminho da solução, que não é outro senão a palavra de Deus. Lembre-se, o fruto do Espírito é domínio próprio. Que Deus o abençoe.